Boa tarde aos que estão entrando. A gente vai só dar uns 2 minutinhos para o pessoal se conectar e já começamos. Bom, vamos começando. Tem o pessoal ainda se conectando, mas para não sairmos da nossa programação. Então, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha. Boa tarde, Ivonei. Então, hoje a gente está com o webinar em parceria com a Miro, que é a nossa associada, e hoje o tema é o papel da inovação aberta na estratégia corporativa. E antes da gente entrar, então, no tema de hoje, eu vou passar a palavra para eles. Eu vou passar algumas instruções bem rápidas em relação ao Zoom, para os que ainda não estão acostumados ou que estão participando de um evento da Câmara pela primeira vez. Então, na barra de ferramentas do Zoom, na parte de baixo da tela de vocês, tem alguns ícones que podem ser úteis para vocês ao longo do evento. O primeiro deles é o do chat. Então, todos nós, incluindo eu da Câmara, vamos estar disponíveis para vocês aqui no chat. Se vocês tiverem qualquer problema com o Zoom ou qualquer problema durante o evento, basta mandar uma mensagem para a gente que a gente tenta te ajudar da melhor forma possível. Além disso, caso vocês tenham perguntas e comentários em relação ao tema que está sendo abordado, peço que vocês enviem no ícone do Q&A, então que são os dois balãozinhos que estão aqui na barra de ferramentas do Zoom. Fiquem à vontade para enviar ao longo do evento, que nós separamos ao final do evento 15 minutos para responder essas perguntas de vocês. Também, ao final do evento, nesses 15 minutos finais, eu vou lançar a pesquisa de satisfação. Então, são 3 perguntas bem rápidas de múltipla escolha para a gente saber o que vocês acharam do evento, porque nós estamos sempre tentando melhorar a qualidade das nossas iniciativas para vocês, então a opinião de vocês é sempre muito importante. Então, quando eu lançar a pesquisa, eu vou avisar de novo, mas eu peço, por gentileza, que vocês respondam a pesquisa. E antes, então, de passar a palavra para a Miro, eu passo a palavra para o Fernando Paraíso, do Departamento de Inovação da Câmara, que ele também vai falar um pouquinho com vocês. Então, Fê, a palavra é sua. Obrigado, Gui. Boa tarde, pessoal. Queria, em nome do Departamento de Inovação e Sustentabilidade da Câmara, dar as boas-vindas para vocês. Eu tenho alguns slides, coisa bem breve, só para compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se consigo compartilhar minha tela aqui. Lucas, você pode parar de compartilhar sua tela rapidinho, só para o... Isso, ótimo. Acho que agora você consegue, Fê. Deixa eu ver aqui. Boa, agora foi. Obrigado, Lucas. Legal, pessoal. Só introduzindo brevemente, então, a área de inovação e sustentabilidade da Câmara. O departamento já existe desde 2012. A gente busca realmente trabalhar muito próximo das empresas associadas à Câmara em algumas frentes.
Todas as atividades elas passam pela validação de um comitê de inovação, que é um grupo aí de CEOs e vice-presidentes que validam essa agenda que a gente estrutura para vocês. E, posteriormente, a gente lança essas iniciativas, sempre buscando interagir da melhor forma possível com as empresas associadas. Basicamente, hoje, quando a gente fala do departamento, a gente tem algumas frentes principais, né? Tem a frente focada em educação e cultura, a frente de inovação aberta, que vai ser o foco do evento de hoje, gestão e projetos, melhores práticas e tendências. E falando especificamente do que a gente faz em cada uma delas, na parte de educação e cultura, a gente realmente tem o objetivo de trabalhar com alguns produtos aí de prateleira para que as empresas consigam entender melhor essas frentes e atuar isso internamente dentro da empresa. Então, educação e cultura, a gente tem uma plataforma de conhecimento e inovação, um programa de intraempreendedorismo. Na parte de inovação aberta, tem o Startups Connected e o nosso Arracá Innovation Day. Inclusive, os dois vão acontecer nas próximas semanas, vou passar a data para vocês também. Melhores práticas, temos o nosso congresso, o Brasil Alemanha de Inovação, e o grupo de trabalho para as empresas se reunirem e trocar boas práticas. Gestão e projetos, algo muito tailor-made, então, realmente é algo que a gente entende a necessidade da empresa e direciona da melhor forma possível. Só para passar rapidinho aqui a parte de inovação aberta, a gente tem o nosso principal programa, né, que é o Startups Connected, que é o nosso programa de aceleração de projetos entre startups e grandes empresas, balizados todos por desafios corporativos. Então, esse programa a gente já faz há 5 anos, já lançamos cerca de 45 desafios, 50 startups e projetos acelerados. Esse programa ele vai ter início agora em junho, então a gente agora em maio está terminando de receber os desafios de algumas empresas, então caso a tua empresa tenha um desafio, queiram compartilhar com a gente, ver se faz sentido, está à disposição, ainda dá tempo. Startups Connect é um programa que tem duração de 6 meses, passa desde a parte de entender o desafio, receber as inscrições, avaliar as soluções e acelerar o projeto. E tem uma outra frente, que a gente vai ter um encontro na semana que vem, no dia 20, é o nosso Arracá Innovation Day. Esse é mais um modelo que a gente chama exploratório para empresas que ainda não estão preparadas para acelerar um projeto com startup, mas querem entender mais sobre inovação aberta, quais são soluções que têm disponíveis em determinadas áreas. No dia 20 de maio, a gente vai focar em indústria do futuro e o impacto do 5G. Posteriormente, a gente vai ter também um matchmaking com algumas startups. Então, as informações estão todas no site da Câmara, fica o convite para quem quiser saber mais. Aqui são só alguns números, algumas atividades nossas. Então, na frente de ecossistema de startups, a gente recebeu pelo 2º ano consecutivo o reconhecimento da 100 Open Startups. E na parte de indústria 4.0, a gente tem atuado em alguns grupos de trabalho ligados ao governo. Então, quem também tiver mais interesse em se aproximar dessas frentes, fica o convite, o nosso contato, deixo o meu contato aqui para vocês. Caso também vocês queiram, o Guilherme tem meu contato, ele pode disponibilizar. E é isso, eu queria passar a palavra então para você, Gui, e desejar um ótimo evento para todos. Ótimo, obrigado, Fê. Então, pessoal, se alguém tiver interesse, o Fernando deixou o e-mail dele e o contato no último slide, mas fiquem à vontade também para entrar em contato comigo para pedirem o contato deles, eu faço a ponte entre vocês. Então, agora, sem alongar mais essa abertura, eu passo a palavra para o Omar, da Miro. Então, Omar, fica à vontade, a palavra é sua e bom evento a todos. Obrigado, Guilherme, obrigado, Fernando, aí por organizar aqui para a gente esse evento. Obrigado para todos que estão conectados aqui pelo interesse. Obrigado também a Giovanna e o Reinaldo da Endeavor, que estão aqui juntos com a gente para falar da inovação aberta. E antes da gente entrar no tema em si, só para todo mundo poder se situar, vou rapidamente fazer a parte institucional aqui do lado da Miro, para se vocês ainda não conhecem a Miro, terem uma ideia de onde a gente vem, o que é o nosso trabalho, o que nos leva a falar aqui de inovação aberta.
Então, Lucas, vamos para a primeira página aqui. A Miro é uma consultoria estratégica, a gente está no mercado faz quase 10 anos já, e nós acreditamos que consultoria estratégica hoje tem que ser feita de uma forma um pouco diferente do que no passado, e aqui são um pouco os princípios como a gente gosta de trabalhar. A gente tem uma forma de trabalhar mais conjuntamente com os nossos clientes do que tradicionalmente é o caso, com bastante empatia pela empresa, mas principalmente pelas pessoas, e a gente também trabalha de uma forma bastante mão na massa, o que nesse tema da inovação sempre é algo muito, muito importante para não ficar só nos conceitos, né? A gente trabalha com grandes empresas, temos aqui a felicidade de ter várias empresas alemãs no nosso portfólio, mas também grandes empresas brasileiras, internacionais, fundos. Então, temos um portfólio bem legal de clientes muito, muito queridos. Passando aqui para a próxima página, a gente hoje está com 4 escritórios, maiores escritórios aqui no Brasil, mas também já temos 2 escritórios na Europa, com perto de 50 pessoas, estamos crescendo. Passando para a próxima página. Bom, a gente trabalha alguns principais temas, e como vocês conseguem ver, inovação é uma das nossas áreas foco e tem ganhado uma importância cada vez maior nos últimos anos. Passando para a próxima. Falando um pouco mais disso, né, a gente tem trabalhado em projetos, temas de inovação, principalmente de inovação aberta, né, com uma diversidade muito grande de empresas, de indústrias, e o que a gente traz hoje é um pouco essa visão que a gente ganhou ao longo desse tempo e que a gente acredita que é bastante aplicável, independente da indústria que a sua empresa atua. Então, é essa abertura aqui. Acho que agora vou passar para o Reinaldo, né? Isso. Obrigado, Elmar. Obrigado, Guilherme. Boa tarde a todos, pessoal. Eu sou Reinaldo, sou diretor de inovação na Endeavor, né? Então, rapidinho aqui também fazendo uma introdução para a gente entrar no tema. A Endeavor está há 20 anos no Brasil, né? Nós somos a maior organização do mundo no fomento ao empreendedorismo, né? Então, 2021 vai ser o ano que a gente completa 21 anos de atuação aqui no Brasil. No próximo slide, vocês vão ver que a Endeavor ela foi fundada por uma mulher, a Linda. A Linda é uma americana que, numa viagem à América do Sul, ela percebeu que o empreendedorismo não era, a mentalidade empreendedora e o empreendedorismo não era corriqueiro, né, nos países em desenvolvimento, aqui principalmente na América Latina. E ela, então, retornou para os Estados Unidos muito certa de que precisava fomentar o empreendedorismo para atingir a missão maior da Endeavor, que é o desenvolvimento econômico local, né? Então, a Linda, de volta para os Estados Unidos, ela tinha uma relação, no próximo slide, eu rapidamente só compartilho com vocês, que a Endeavor está presente em 40 mercados ao redor do mundo, né, com um escritório, nosso escritório central em Nova York, mas a gente já é uma organização global que atua aí em mais de 40 mercados diferentes. E aí, como eu estava comentando, aqui a nossa operação no Brasil, no próximo slide, a Linda ela convidou o Beto Sicupira e o Jorge Paulo Lema para que eles fundassem a Endeavor aqui no Brasil, né? Então, a Endeavor é uma ONG, né, sem fins lucrativos, que foi fundada aqui, e o Beto e o Jorge Paulo colocaram até
recurso, né, pessoa física, para iniciar essa operação. E, obviamente, depois de algum tempo, essa operação ela começou a se pagar enfim, e fechar no 0 a 0, né? Quando a gente começou a nossa atuação, aí o próximo slide ilustra bem essa questão, né? O ecossistema nem poderia se falar ainda aqui em ecossistema de inovação aberta, né? Porque inovação aberta é um tema de 2003, né? Criado por um professor em Harvard. A nossa atuação começa antes disso. Então, aqui no Brasil, o ecossistema era bem menos complexo, né? Mais simples, porque tinham menos agentes e tinham menos áreas de atuação também dentro da inovação para se fazer, né? Aqui ainda a cabeça estava muito no P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento, inovação com as próprias mãos, olhando para dentro de casa. Hoje em dia o cenário é completamente diferente, é muito mais desafiador, né? Você tem muito mais players, né? Esse ecossistema ele se expandiu, o que traz uma complexidade, o que traz um profissionalismo, né? Que a gente veio acompanhando ao longo do tempo e que agora tem se tornado cada vez mais maduro no Brasil, mas ainda com uma pista muito grande para evoluir, né? Quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de um país, né, muito grande, com muitas oportunidades, né? No próximo slide, Lucas, por favor, eu compartilho que a Endeavor fisicamente está presente em 8 estados brasileiros, né, com escritórios avançados, mas a gente tem mapeado e fazem parte da nossa rede empresas do Brasil inteiro, né? Então, esse é o desafio, né? Cada vez mais empresas de estados que não são os principais estados brasileiros têm tido a oportunidade de se alavancar aí em função de toda essa digitalização, né? De toda a capacidade empreendedora que a gente viu o Brasil evoluir ao longo desses 20 anos. E aí, só para fechar o meu pitch aqui, eu passar a palavra para o Felipe. A gente tem uma rede, né? A gente é uma rede, né, de empreendedores, né? Nós aceleramos nossa missão é acelerar os empreendedores que aceleram o crescimento do país, né? Que era aquela missão maior que a Linda desenhou lá no Day One dela. E essas são algumas das empresas que a gente já acelerou, que fazem parte da nossa rede, né? São empreendedores Endeavor, e vocês vão reconhecer aqui vários dessas marcas aqui, dessas logomarcas, são de empreendedores que já se tornaram unicórnios ou empreendedores que estão prestes a se tornar unicórnios, né? Nesses 21 anos de atuação, a Endeavor se especializou em encontrar esses empreendedores quando eles ainda estão no seu estágio ainda de crescimento, né, de escala. Então, vários dessas empresas aqui a gente encontrou, só para vocês, para dar um exemplo para vocês, Acreditas, quando a gente encontrou o Sérgio Fúrio, ele nem se chamava Acreditas, né? Ele era Bank Fácil, né? Então tinha outro nome. Depois foi crescendo, foi adquirindo outras empresas e hoje em dia é Acreditas. O Doutor Consulta tinha 2 clínicas quando a gente encontrou ele, e hoje centenas de clínicas, né? Então, só para trazer alguns exemplos para vocês assim da capacidade e da transformação e para o momento que a gente está, que é um momento muito bom para a inovação. Aqui, Felipe, passo a palavra para você aí para a gente conduzir aqui para o tema do dia, tá? Muito obrigado. Perfeito, obrigadíssimo, Reinaldo. Boa tarde a todos. Então, a ideia hoje aqui era falar um pouco sobre inovação aberta, falar como é que a inovação aberta está inserida no processo estratégico das companhias, como é que a gente pensa, né, em estratégia aberta. E a gente começa falando disso, e o Lucas vai participar comigo aqui também da conversa. A gente começa falando um pouco sobre por que as empresas falham em inovar. Tá? Então, por que as empresas, às vezes, tendo a chance, né, de fazer inovações, fazer coisas novas, tanto evolutivas como disruptivas, perdem o bonde e acabam não funcionando. Então, a gente trouxe aqui um pouco alguns exemplos sobre isso. A gente pode passar. Então, esse primeiro quadro aqui, a gente está falando, né, trouxe aqui uma visão mais qualitativa de por que as empresas falham na inovação, né? Então, tem algumas razões diferentes para isso, né? Então, uma razão é que a tecnologia chega de surpresa.
Então, né, as empresas não estão esperando, estão tocando a vida, business as usual, e né, quando se percebe, você teve lá uma tecnologia nova que mudou o mercado, que mudou a forma como você faz negócios, e isso trouxe um impacto forte. Então, isso acontece, mas não, aparentemente não é, né, a razão principal porque a inovação falha, né? Outra razão que a gente vê bastante acontecer, até com mais relevância, é que a tecnologia corrente, né, a tecnologia atual, é superestimada. Então, eu tenho uma tecnologia, eu tenho uma solução, eu tenho um produto, e eu acho que esse produto ele é melhor do que qualquer coisa que vai ser criado, ele é muito robusto e vai sofrer pouco caso outras empresas inovem e tentem fazer coisas diferentes. Então, a gente também vê muitos exemplos de empresas, né, que falharam em inovar porque estão muito apegadas e muito seguras do seu produto, da sua solução, da sua tecnologia, e acabam não investindo em fazer coisas novas e diferentes, né? Outra, e é uma coisa que vem muito junto a isso, é a tecnologia nova ser subestimada, né? As empresas não conseguirem perceber que tem alguma coisa que está vindo aí e que realmente tem um poder importante, né, de transformar o mercado, né? Então, você está, né, muito superestimando a sua tecnologia atual, você subestima, né? A gente nota em muitos casos onde se subestima, né, a nova tecnologia, as novas mudanças, e não percebe quanto isso vai afetar aqui os mercados. Mas a razão que a gente viu aqui, né, ao longo dos projetos de pesquisas, que parece ser mais importante, é a questão de você alocar ou garantir recursos, né, para focar nas coisas que você já faz bem hoje, mais do que investir, né? Então, a gente vê empresas que estão, né, enfim, que ao longo do tempo tiveram chance, tiveram oportunidade e acabaram investindo recursos em manter o negócio corrente, né, em fazer mais do mesmo melhor, mas não tentar inovar e criar coisas novas, diferentes, e acaba sendo atropelada aí pela inovação, tá? Então, diferentes razões. Não sei se o Lucas quer comentar alguma coisa. Lucas, fica à vontade aqui para falar. Não, por enquanto é tranquilo. Acho que nos próximos slides eu alguns exemplos. Perfeito. Então, podemos seguir adiante. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos, tá, de empresas que subestimaram as novas dinâmicas de mercado, né, novas tecnologias, e acabaram, de alguma forma, fracassando de uma forma ou de outra, né? Então, um exemplo aqui bem interessante é o da Xerox, né, todo mundo conhece, a fotocopiadora, sempre foi a maior empresa de cópia do mundo, né, no século passado todo. Nos anos 70, eles tinham um programa bastante grande de P&D, né? Eles montaram um parque lá em Palo Alto, né, São Francisco, para fazer desenvolvimento de tecnologias, né? E nesse centro de pesquisas foi desenvolvido o primeiro PC em 72, tá? Foi desenvolvido um PC com interface gráfica, com mouse, com tudo que a gente hoje usa, né? Já há bastante tempo. Inclusive, o Steve Jobs teve lá, teve as ideias para fazer o primeiro Mac lá, indo visitar esse parque lá em Palo Alto, mas eles não investiram nisso. Eles acharam que isso era uma tecnologia que era legal, tal, mas era caro, né, não estava tão aderente ao negócio que eles tinham principal, e acabaram não investindo nisso, e, enfim, então não avançaram, né, e com a digitalização que o mundo tá vivendo, a Xerox perdeu um pouco. Continua sendo uma empresa, tem máquinas e tal, mas perdeu muito valor de mercado, perdeu importância, né, e deixou de ser um dos líderes, enfim, uma marca mundial líder, né? Uma coisa semelhante aconteceu com a Nokia, né? Então, a Nokia também dominou nos anos 90 o mercado celular, né? Eles fizeram grandes inovações, eles foram os primeiros a fazerem celulares mais customizáveis, mais um produto de uso diário, para popularizar, para as pessoas poderem usar, terem alguns aplicativos muito simples nos celulares, mas eles usavam um sistema fechado, né? Eles não perceberam na época que a Apple surgiu lançando o iPhone com um telefone totalmente diferente,
né, com a interface lá de touch, e com uma arquitetura aberta que permitia você criar um ecossistema de aplicativos, né? Eles mantiveram o sistema deles fechado, eles tinham um telefone bacana na época, que era o N95, que tinha boa foto, tinha conexão 3G, tinha alguns aplicativos, mas não entenderam a dinâmica no mercado, não entenderam que você tem um ecossistema de aplicativos que tem pessoas desenvolvendo produtos, coloquem na tua plataforma, e que seja uma plataforma para, né, pessoas consumirem outras coisas, que faria muita diferença. Então, acabaram perdendo bastante relevância aqui, né, para a Apple e para a Samsung, principalmente, que veio um pouco depois, né? E a BlackBerry também é um caso semelhante, dominavam o mercado corporativo de celular, tinha uma questão muito forte, que eles se alavancavam muito na questão da segurança, né, de informação, de e-mails e tal, e não achavam que, né, a Apple poderia invadir esse mercado, que era um mercado de nicho, que não entraria no mercado corporativo. E, enfim, também, né, superestimaram lá a tecnologia que eles tinham, não entenderam a dinâmica, e hoje, enfim, né, tem lá uma porcentagem super pequena, estão tentando se reinventar, mas, né, perderam lá toda a liderança que tinham. Lucas, quer comentar aqui? Acho que nesse ponto da introdução do iPhone, né, quando a gente pensa em Nokia, BlackBerry, teve todos os temas de App Store, o celular touchscreen, que era muito novidade na época, que muitas pessoas acreditavam que não ia vingar, e acabou vingando, né? Então acabou colocando tanto a Nokia como o BlackBerry muito para trás aí, à medida que essas novas tecnologias foram sendo introduzidas. Perfeito. Outros exemplos também, né? Aqui a gente trouxe a Blockbuster, a Kodak, o Yahoo. Então, a Blockbuster, todo mundo conhece, era uma grande locadora física, né, que tinha lojas nos Estados Unidos inteiro, depois foi expandindo para o mundo. No Brasil também a gente tinha lojas Blockbuster, então ganhava muito dinheiro com aluguel de filmes. Interessante que eles tiveram a chance, lá no começo dos anos 2000, de comprar a Netflix por 50 milhões. Netflix era uma empresa que fazia aluguel de filmes pelo correio naquela época, então ainda não tinha streaming. Netflix, né, mandava pelo correio o CDzinho, e você podia ver quanto tempo você quisesse, depois devolver, e depois mandava um outro conjunto. Então, eles tinham uma vantagem que não cobravam multas. Então, poderia ser uma expansão interessante para a Blockbuster, um complemento, né, uma empresa digital conectada aí a questão da internet. E eles não quiseram, acharam caro a oferta lá de 50 milhões, não quiseram comprar. E hoje é uma empresa que faliu, né? Você tem uma loja Blockbuster nos Estados Unidos, que ainda é um lugar assim, de ponto turístico, que as pessoas vão para tirar foto, mas, enfim, né, é uma empresa que perdeu aí perdeu a chance e acabou não, né, subestimou os benefícios potenciais de ter uma empresa online, né, um parceiro, né? A Kodak é outra empresa, outro caso bem interessante. A Kodak, né, foi a maior empresa de fotografia do século XX, né? Eles, enfim, faziam, o negócio deles era vender máquina e principalmente vender filme e químicos para fazer revelação de foto, né? E eles também chegaram a desenvolver em 75 a primeira câmera digital, tá? Então eles que criaram a câmera digital. Era uma câmera que pesava tipo 4 quilos, tirava uma foto que tinha 0,01 megapixel, mas era digital, funcionava, né? Eles fizeram na época lá um assessment e pensaram assim, olha, em quanto tempo isso aqui vira um produto para ir para o mercado? Quanto tempo vira comercializável? De 15 a 20 anos, eles entendiam que com o crescimento da tecnologia e a capacidade de diminuir, né, os sistemas e tal, você conseguiria ter um produto para o mercado em 15 a 20 anos. Foi mais ou menos o que aconteceu. No começo dos anos 2000, começou a pipocar, né, as máquinas digitais. Mas eles não investiram nisso. Eles falaram, não, foto digital vai ser uma coisa de nicho, foto digital vai canibalizar o meu negócio, que é vender papel e vender químico para revelar a fotografia. Não entenderam que o negócio deles era fotografia, né? Era registrar memórias, né? Independente se é em químico ou se é digitalmente. Então, também uma empresa que, né, perdeu esse tipo de oportunidade. E, finalmente, o último exemplo aqui que a gente trouxe é a Yahoo, né? Uma empresa também de internet que dominava a mídia digital. Eles
resolveram, em um certo momento, que não iam investir tanto na parte de busca, né? Acharam que ia ter mais mídia, conteúdo. Tiveram a chance de comprar o Google 2 vezes. A primeira vez por $1 milhão. Bateram lá os caras do Google, que tinham acabado de inventar a ferramenta de pesquisa, o algoritmo, queriam vender o algoritmo, eles falaram que não. Alguns anos depois voltaram lá, queriam $3 bilhões, eles falaram que não, que era muito dinheiro, e não compraram. E em algum momento a Microsoft também quis comprá-los por 45 bilhões de dólares, eles não quiseram vender, né? Então, assim, é uma empresa que também não entendeu a dinâmica, né? Não inovou adequadamente, enfim, perdeu a chance aqui de alocou recursos para garantir o negócio existente e não alocou recursos para inovar e para expandir, para fazer coisas diferentes. Lucas, quer comentar alguma coisa? Acho que vamos seguir aqui para a discussão da inovação aberta. Então, a gente vê um pouquinho, pensando em inovação aberta e estratégia, né? Como é que estratégia e inovação elas se relacionam e funcionam. Então, o que a gente, olhando para a história da estratégia, né? Como é que as empresas fazem estratégia e montam seus processos estratégicos? A gente viu que, a partir dos anos 60 e 70, os processos estratégicos começaram a ser muito estruturados. Tá? Então, para definir a estratégia, você tinha que conhecer muito bem o setor de atuação onde você estava, conhecer muito bem os concorrentes, conhecer as tecnologias, né? Você tinha grupos que faziam esse trabalho dentro das empresas, né? Conhecimento muito organizado e muito hierarquizado, né? Dentro das empresas, né? E era o que a gente chamava de closed strategy, né? Estratégia fechada. Então, as decisões elas eram concentradas num grupo de poucas pessoas, tá? Em executivos, super sêniores, né? Tinha um processo todo sistematizado, né? Faz cenário, define objetivos estratégicos, define as metas, faz o orçamento, acompanha a implementação, faz o controle, né? Então, você tinha toda essa sistematização, essa estruturação, né? Um tempo mais longo para tomar decisão, ciclos, né? Mais longos. E isso foi mudando, né? A gente muitas empresas continuam tendo um processo muito semelhante a esse que eu descrevo aqui, mas a gente começa a ver, né, cenários diferentes, né? Então, a gente vive num mundo que é muito mais complexo, né? Que você tem tecnologias que se desenvolvem exponencialmente, né? Que crescem muito rápido e o cenário muda muito rapidamente. A gente tem um mundo onde o limite entre as atividades não é tão claro, tá? Então, antigamente, né, uma pessoa trabalhava só num tema a vida inteira dela. Hoje você trabalha com vários temas, você tem uma multiplicidade, né, de coisas que você faz ao longo da vida. As empresas também, então, né, o limite entre os ramos de atividade hoje está muito mais cinzento, né? E você tem a capacidade de ter uma comunicação muito rápida, tem um fluxo de informação muito grande, muito rápido, com muitas pessoas e com muitos agentes ao mesmo tempo, tá? Então, com isso, a gente vê que algumas empresas começaram a desenvolver o que a gente chama de open strategy, né? Que é você democratizar o processo de tomada de decisão, onde você abrir o processo estratégico para partilhar isso com outros funcionários, com fornecedores, com clientes, com centros de pesquisa, academia, etc., né? E que você alavancar, né, o conhecimento que está por aí, né? Você não precisa ter o conhecimento todo dentro de casa, você precisa ter acesso aos recursos, acesso ao conhecimento para resolver os problemas. Então, a gente vê esse fenômeno como um fenômeno de open strategy, que já acontece, né, pelo menos há uns 20 anos, mas que a gente está vendo se intensificar bastante nos últimos anos. Aí, seguindo aqui, a gente trouxe um exemplo da Goldcorp, que é uma mineradora canadense, né, que lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, eles estavam com um problema sério lá, eles tinham uma mina no Canadá que não tinha mais, não estavam conseguindo mais achar novos veios lá de ouro, né? Eles tentaram várias vezes fazer perfurações para identificar, não conseguiam rentabilizar mais a mina. E aí, no processo de discussão interno, alguém teve uma ideia lá, falou assim, olha, e se a gente resolvesse
pegar nossos dados geológicos, né, que tipicamente é o ativo mais, enfim, importante de uma mina de ouro, e colocar isso na internet, né? Será que a gente vai conseguir que tenha outras pessoas que pensem sobre isso e nos ajudem a identificar novas oportunidades? Tá? E foi isso que eles fizeram. Então, eles, né, pegaram lá a planta geológica, publicaram na internet, fizeram uma espécie de um concurso, né? E aí surgiram pessoas do mundo inteiro dando ideias de como que eles podiam explorar essa mina. Tá? E aí foram... o curioso é que a solução que foi a melhor solução, né, que acabou sendo escolhida lá, ela veio de um cara na Austrália, então estava muito longe do Canadá, e que era expert lá em modelagem 3D. Ele não era um geólogo, ele não entendia de mina, ele entendia de modelagem 3D, mas ele pegou aquele modelo, né, mapeou aqueles dados, estudou em cima e achou que ali teria uma oportunidade de fazer uma mineração diferente. E aí eles conseguiram lá 110 novas fontes de ouro e extraíram 230 toneladas de ouro a partir disso. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de como é que você, né, usar uma estratégia open source, né, pode te trazer benefícios. Tá? Então, eles não conseguiriam fazer isso internamente, eles tinham esgotado já as possibilidades internamente, quando eles abriram para o mercado, né, para outras pessoas com outras visões de outras áreas, outros países, outros setores, que as coisas começaram a funcionar. Tá? Eu acho que o ponto principal aqui é que a solução que deu certo foi uma solução não tão óbvia de alguém que não tinha o background do setor específico, né? Então, muitas vezes a gente se depara no cliente que ele acredita que tem que ser a pessoa que tem um conhecimento específico na indústria, no setor, e muitas vezes a solução pode vir de algo ou de alguém completamente diferente, né? Então, acho que esse é um dos grandes valores aqui do Open Strategy. Perfeito. Aí, seguindo, então, a gente, quando trabalha com inovação aberta, né, ou estratégia aberta, a gente acredita muito no que a gente chama de fertilização cruzada, né, e wisdom of the crowd. Então, a gente entende que, né, não vai ser o gênio solitário sentado numa sala, né, que vai conseguir ter todas as respostas para resolver todos os problemas de forma isolada, né? A gente acredita ao contrário, que é você misturando, montando, né, um grupo de pessoas diverso, com heterogeneidade, pessoas de diferentes funções, de diferentes empresas, eventualmente, diferentes setores, diferentes países, né? Você pode começar a ter troca, né, de conhecimentos e complementação e construir conjuntamente, e a partir daí você ter soluções, né, de inovação, de, né, estratégias abertas que ajudem as empresas a se desenvolverem. Tá? Então, a gente trabalha muito nisso. A gente, na Miro, faz inovação dessa forma. A gente, inclusive, trabalha também com um parceiro na Alemanha, a IMP, que é a Innovative Management Partner, que é uma empresa que só faz inovação. E também é nesse sentido, né, de que, olha, vamos fazer conjuntamente, vamos abrir, né, vamos trazer gente de fora, isso vai oxigenar e vai ajudar a gente a ter as grandes ideias e, né, ter as grandes sacadas aqui. Então, e para fazer isso, né, tipicamente, como é que funciona? Né? A gente tenta, né, montar uma rede, alavancar uma rede que tenha pessoas de vários backgrounds diferentes. Tá? Então, a gente trabalha com pessoas de startup, pessoas da academia, de centros de pesquisa, clientes, pessoas de tecnologia, fornecedores, enfim. Então, a gente cria tem uma rede, né, para cada problema diferente que a gente quer resolver. Você pode customizar essa rede, você pode trazer pessoas com perfis diferentes, né, adequados àquele problema, mas é dessa diversidade, é dessa troca que a gente vê, né, a inovação surgindo e as coisas acontecendo. É muito alavancado nisso. E aí a gente queria falar um pouquinho, né, de como é que a gente, de alguns elementos, né, que não é exaustivo, mas alguns elementos que a gente trabalha ao longo da jornada do Open Strategy, né? Então, de você definir uma estratégia, né, trabalhar com estratégia, trazendo inovação para dentro de estratégia. A gente tem algumas ferramentas e alguns tipos de iniciativas que a gente faz, né, para alavancar isso e para trazer, né, enfim, conhecimento e expertise aqui para resolver cada um desses problemas. Tá? Então, a gente pode trabalhar nisso tanto na formulação da estratégia,
tanto na ideação de como é que você vai implementar, né, fazer essa estratégia acontecer, quanto na execução da estratégia já definida. Tá? Então, a gente pode, né, trazer inovação aqui ao longo de toda essa jornada. Tá? Acho que nos próximos quadros a gente fala um pouquinho. Então, a gente vê que muitas companhias elas fazem previsões, né? Elas olham para frente e querem entender como é que o mercado vai, né, vai funcionar. Uma das coisas que a gente vê é que elas focam muito em tecnologia. Né? Então, tecnologia é super importante, mas tecnologia não é não é o único fator. Tá? Então, acho que passando para o próximo slide, a gente vê que, na verdade, tecnologia é super importante, mas as ameaças vêm, né, do mercado, da competição, vem de mudanças no consumidor, vem da regulação, vem, né, de outras coisas. Então, assim, né, a gente tem que olhar mudanças sociais, a gente tem que fazer uma visão holística, tá, do mercado e tentar entender quais são as tendências, né, quais são os fatos, os fatores que estão aqui impactando esse mercado e como é que eles vão impactar o nosso negócio especificamente. Tá? Então, a gente faz bastante esse trabalho, e aí passando para frente, a gente chama isso de radar de tendências. Tá? A gente tenta montar, quando vai fazer uma formulação estratégica, pensar em inovação, né, e olhar para fora e entender, olha, quais são as tendências que podem afetar o nosso negócio, tá? Em várias dimensões, né? Em tecnologia, em mercado, em regulação, em consumidor, etc. Né? E a gente faz isso olhando não só, né, não só conversando com os clientes, né, das empresas que fazem projeto com a gente, mas com especialistas externos. Tá? Então, para montar uma visão como essa, a gente precisa ouvir pessoas, né, de outras empresas, de outros setores, de outros lugares, que estão fazendo outras coisas, porque eles vão ter uma visão interessante que vai ser complementar à visão que a gente tem dentro de um negócio específico. Tá? Então, a gente até bota nossa figura aqui, tem os pontinhos mais azul, mais claro e azul um pouquinho mais escuro, que lá a gente olha, muitas vezes especialistas externos e internos têm visões diferentes sobre o impacto de algumas tendências. Tá? Então, eventualmente, dentro da empresa tem uma visão, quando você conversa com outras pessoas, a visão é um pouco diferente, o timing é mais, né, o timing que isso vai acontecer é mais rápido, mais devagar, o impacto é mais leve, mais forte. Então, essa diversidade, essa comparação de visões é super importante para a gente poder fazer um assessment real, que, enfim, melhor e mais preciso do que pode vir para frente, como é que tendências vão afetar aqui nosso desempenho. Tá? E aí, passando, acho que nosso amigo Renato está aqui, pode falar um pouquinho desse chart, Renato, do radar de tendência que a gente fez aqui para um cliente, né, do setor elétrico, que a gente olhou vários segmentos diferentes. O que o Felipe falou, né? O radar de tendência ele é como se fosse um radar de um navio que está navegando e está vendo o que está em volta, né? Então, você tem coisas grandes e que estão próximas, que são aquelas que vão nos afetar mais rapidamente, tem coisas menores e pequenas que estão longe, então realmente é uma visão gráfica e visual do que a gente está vendo ao redor, né? Esse radar é o que o Felipe falou, não adianta olhar só tecnologias, né? Então a gente olhou também tudo que tem a ver com novos produtos, com regulamentação, né? Com novos modelos de negócio, inclusive, que é eletromobilidade e infraestrutura para recarga de veículos elétricos, né? Então, quando você vai olhar para uma empresa do setor elétrico, não adianta focar no item 5 aqui, por exemplo, ou no item 1 também, que falam de tecnologia, em geral, a tecnologia na operação, mas também entender o que são produtos e serviços que estão aparecendo, né? O que são esses novos modelos de negócio e até a regulamentação, porque isso aí vai gerar oportunidades e brechas para que novos modelos apareçam. O Felipe até falou há 2 slides atrás de coisas que podem ameaçar uma empresa, né? E ele falou assim, um pouco rápido talvez, mas falou de novos modelos de negócio. A gente acredita aqui na Miro que geralmente as grandes disrupções, mais do que de tecnologia, vêm de modelos de negócio, né? Tipo o Uber da vida, né? Tipo um iFood. Você reinventa a forma de ter uma empresa de táxi, por exemplo, né? Então, ter esse cuidado de olhar aí tudo que está em volta, não só em termos de tecnologia, mas também de que os clientes estão procurando, de facilidades que os clientes querem, para poder realmente mexer no modelo de negócio, que é onde a gente acredita que tem as grandes disrupções, né? Perfeito. E aí, seguindo, a gente também usa uma abordagem, né, acho que é importante, pensando aqui, né, na inovação, definir aonde você vai
investir em inovação? Onde é que você vai botar seu tempo, seu recurso, né, seus esforços? Então, a gente muitas vezes vê empresas, né, que trabalham, tem muitas iniciativas de inovação, mas que estão dispersas, que não estão estruturadas, que estão atirando para vários lados ao mesmo tempo. Então, a gente entende que é muito importante, né, fazer um trabalho, né, de definir realmente essas prioridades. Tá? E para definir as prioridades, algumas dimensões aqui são super relevantes. Então, né, entender as tendências da indústria, como eu falei, né? Esse exemplo do radar ou qualquer outra modelagem de mapeamento de tendências, de drivers, de timing, de impacto, né? Eu preciso ter essa visão. Né? Por outro lado, para pensar na estratégia de inovação, isso tem que estar super alinhado com a estratégia corporativa da empresa. Então, não adianta você ter uma estratégia de inovação que aponte para um lado se a estratégia corporativa aponta para outro, né? Porque então essas coisas não vão sobreviver, não vão dar frutos adequados, ou se derem, vai estar no caminho errado. Tá? Então, tem esse ponto também. E, adicionalmente, é sempre importante você olhar para o mercado, olhar para fora, e entender também, né, o que outras empresas estão fazendo, né? Trazer aqui benchmarks, trazer lições aprendidas, trazer, enfim, né, novidades, ou como é que outras empresas estão trabalhando esses temas, ou estão investindo nisso, porque vai ser um subsídio super importante. Né? Com isso, você consegue, através aí de métodos estruturados, de avaliar, né, o fit estratégico para a companhia, definir, né, áreas-alvo de inovação, né, que a gente chama que são áreas onde você tem que, né, as principais iniciativas devem estar concentradas, você tem que botar, né, recursos e tempo aqui para fazer acontecer, são temas onde você não pode ficar de fora, você não pode se dar o luxo de não investir, porque serão importantes nos próximos anos. Né? Isso você deveria, inclusive, né, fazer um processo de revisão disso periodicamente. Tá? Então, uma vez que defina essas áreas-alvo de inovação, onde é que eu vou realmente investir, né, depois de 1 ano, 2 anos, enfim, de algum tempo, é importante você rever, revisitar, reacessar, para garantir que está adequado, esse direcionamento é válido, se tem algum ajuste aqui de rota que seja importante fazer. Tá? Então, acho que pensando em inovação, é sempre importante pensar aqui na estratégia de inovação, como é que você prioriza isso, onde é que você define onde que você vai investir. Tá? E eu acho que, tipicamente, o que a gente acaba vendo nos clientes quando a gente discute esse tema de inovação é tentar fazer essas revisões dos temas de inovação junto com a revisão do ciclo de planejamento estratégico, né? Para garantir que as discussões estão casadas e não ficam uma discussão separada da estratégia e da inovação. Perfeito. E esse trabalho, passando no próximo slide, é bem interessante também, porque assim, quando você define as prioridades, você consegue fazer um sanity check, né, do teu portfólio atual de iniciativas. Tá? Então, muitas vezes, como eu comentei, você faz esse tipo de trabalho, né, você define as áreas-alvo, onde é que eu tenho que investir aqui, quais são as minhas prioridades. Quando você olha o seu portfólio, você vê que tem um monte de iniciativa concentrada numa área só, e talvez tenha uma outra área de inovação que eu deveria estar trabalhando que está lá despovoada, que está, enfim, desguarnecida, e que não tem iniciativas que estão ali, enfim, né, desenhadas, desenvolvidas para atuar naquele segmento. Então, ao definir essa estratégia, ela te dá a possibilidade também de testar teu portfólio atual, né, e rebalancear esse portfólio e fazer, olha, onde é que eu preciso realmente ter projetos novos, ou como é que eu redivido aqui os meus recursos, né, para que as diferentes áreas sejam atacadas de forma adequada. Tá? Então, é um corolário aqui desse trabalho. Felipe, na verdade, esse tipo de trabalho que o Lucas também comentou, de juntar estratégia, inovação, está tudo no mesmo ciclo, e pensar nessas áreas-alvos e ter o radar de tendências que vai ajudar a criá-las, faz com que você minimize os riscos de fracassar. Né? Aqueles exemplos todos que você deu lá no início, Blockbuster, né, de Nokia, se eles tivessem olhado para isso, visto as tendências, visto o que o consumidor quer, eles provavelmente não teriam perdido aí o bonde, né? Perfeito, exatamente. É porque alguns daqueles exemplos, né, não foi por falta de recursos, né, não foi por causa de tecnologia, foi realmente por falta de visão estratégica que eles não funcionaram. Né? E aí outro ponto importante, passando adiante aqui, é que assim o processo de ideação, né, o processo de construção dessa estratégia, trazendo ideias de iniciativas que podem ser desenvolvidas,
ele tipicamente é através de fontes internas, né? Então a gente conhece as empresas, né? A alta gerência participa, dá ideias, dá um direcionamento. A gente vê cada vez mais, né, esse processo sendo aberto para outros colaboradores de vários níveis, né? E aí você pode compartilhar fazendo workshops, innovation days, pode ter plataformas de captura de ideias, enfim, tem várias ferramentas para isso, né? Brainstorming. Mas a gente vê também cada vez mais, isso cada vez mais importante, que esse processo seja aberto para fontes externas também. Tá? Então, não só as pessoas da própria empresa, né, pensarem nas ideias de inovação, nas ideias estratégicas, mas você ter condições e ter chance de, né, alavancar seus clientes, fornecedores, institutos de pesquisa, universidades, consultorias, startups, empreendedores, enfim. Né, você tem aqui uma infinidade de potenciais, né? Uma infinidade não diria, mas tem um grande número, né, de potenciais atores que podem participar e que devem participar e que vão contribuir de forma significativa para ter ideias interessantes, ter visões, né, como a gente falou, complementares e não óbvias, que vão enriquecer muito esse processo de inovação, né, e de geração aqui de novos modelos de negócio ou de resolução de problemas específicos, né, que as empresas têm. Tá? Então, acho que esse ponto de ter a comunidade e alavancar essa comunidade na ideação é super importante. E a gente tem algumas ferramentas que a gente usa aqui, em particular na Miro, para, enfim, auxiliar, né, o endereçamento aí de tanto dores operacionais quanto o desenvolvimento de novos modelos de negócio. Tá? Então, vou falar rapidamente para vocês. Então, por exemplo, né, a gente tem esse workshop Columbus que a gente faz, que é muito aplicado quando um cliente tem uma dor operacional. Então, a gente tinha um exemplo que a gente gosta de dar, que é um cliente do setor elétrico que tinha um problema importante lá de poda de árvore, né? Então, a árvore cresce sobre a rede, a fiação, né? A rede cai, tem que mandar uma equipe, essa equipe nem sempre vai para o lugar certo, porque a rede é muito grande, isso é caro, dispendioso, então a gente, né, fez um workshop, chamou gente aqui de vários setores diferentes, gente da Embraer, gente que trabalha com o IBM Watson de computação, pessoal de civicultura, executivos, startups, e acabou montando uma solução com eles conjuntamente, né, para resolver a poda automatizada, criando um modelo matemático que pegava foto de celular e modelava e testava o crescimento da vegetação, e aí conseguia fazer um despacho automatizado de equipes. Enfim, então, é um exemplo muito rápido, só para dizer que a gente, né, consegue tratar problemas muito tangíveis, muito objetivos, concretos, né, operacionais, através da inovação, trazendo aqui um mix de competências, de expertise diferentes, né, que vão se somar para resolver esse problema. Tá? E Felipe, só dando uma... Bom, esse workshop, você estava lá, eu estava lá também, mas o interessante aqui é que quem ajudou a desenvolver a solução não foi o pessoal do setor elétrico, né? Eram professores de silvicultura, como o Felipe disse, eram startups ligadas a reconhecimento de imagem, ou seja, gente de outras áreas que estavam no workshop e que ajudaram a gente a pensar nesse formato que ajudaria a prever o crescimento das plantas e como é que esses galhos não cairiam sobre a rede elétrica, né? Então, foi justamente por causa da inovação aberta e da conhecimento da multidão, né, of the crowd, como a gente já falou, que a gente chegou lá, porque se fosse só gente do setor, por mais que fossem várias empresas, eles iam ficar ali rodando em torno das mesmas soluções, né? Então, aí um pouco o mérito da inovação aberta, como aconteceu com o caso da mina de ouro lá também, né? Perfeito. E aí, eu até ter essa post-slide, que a gente vai falar do Nightmare Competitor, que é um outro modelo que a gente faz, e a ideia aqui é desenvolver um modelo de negócio disruptivo. Tá? Então, a gente aqui, a ideia é você criar, né, fazer um programa, criar um workshop, montar, trazer essas pessoas, né, diferentes, heterogêneas, com vários backgrounds, e aí montar um competidor, né, do nosso negócio, que hoje não existe, né, e que vai jogar um jogo diferente, né, que vai atuar no mercado, mas não precisa necessariamente seguir as regras todas que o mercado hoje faz. Então, a ideia mesmo é que ele vai, né, usar novas tecnologias, novos modelos de negócio, novas estratégias, e que vai realmente botar a gente na falência, vai colocar a gente na falência. Então, a ideia aqui é usar um pouco essa energia negativa das pessoas, que às vezes é forte, né, para desenvolver um competidor que vai ser um pesadelo para a gente. Tá? Então, a gente faz esse trabalho, e com isso, aí no próximo slide,
né, a ideia é que você consegue também pensar na disrupção, tá? Então, quando um competidor como esse, ele vai mudar o mercado, né? Ele vai criar um modelo de negócio novo, né? Então, isso serve para mim como empresa. Eu posso tentar me proteger disso, né? Então, eu posso pensar nas estratégias, nas iniciativas que eu posso fazer para evitar que um player desse entre, né? E eu me defendo. Então, como é que eu posso me defender? Como é que eu posso defender meu cliente, meu produto? Mas, por outro lado, também eu posso pensar em causar uma disrupção, né? Eu posso pensar em eu ser esse pesadelo para os meus concorrentes, né? Então, dessas coisas todas que foram pensadas, o que eu posso fazer, né? E botar isso no mercado, né? Então, a gente fez isso para, por exemplo, um cliente de seguros, montou um modelo de seguros que é seguro por jornada, né? Não é um seguro que você compra o ano inteiro, você liga e desliga o seguro quando você quer. Então, a gente montou todo um modelo de negócio para eles a partir desse tipo de dinâmica, né? E isso está sendo implementado. E aí, para implementar isso, você pode fazer de algumas formas diferentes, né? Você pode colocar o projeto dentro da empresa, no seu caminho tradicional, né? Incubar esse projeto internamente, ou você pode tentar fazer isso através do ecossistema, né? Alavancar, né, parceiros, startups e tal. Então, aqui a gente traz... Pode passar, Lucas. Essa visão aqui muito rápida, e depois os nossos colegas da Endeavor vão falar em mais detalhe disso, de como é que se alavanca o ecossistema, mas é um pouco isso, né? Você pode trabalhar, montar um time interno para mobilizar as pessoas e trabalharem nisso, ou você pode ter algumas estratégias diferentes, montar um time de intraempreendedores que vão ter quase uma startup dentro da empresa e fazer isso acontecer, fazer um programa de corporativo, chamar startup, fazer parceria com outras empresas. Então, tem uma série de maneiras de fazer isso aqui. E aí não vou me alongar aqui para o pessoal da Endeavor poder falar com mais detalhe. E acho que tem um último quadrinho, só para encerrar aqui a nossa participação, que a gente fala que é importante a gente mapear o ecossistema. Tá? Então, a gente tem um ecossistema, né, que está em volta da gente, que tem empresas, que tem aceleradoras, que tem startups, que tem universidades, que tem governo, e que é importante estar monitorando, estar engajado com esse ecossistema o tempo todo, que isso vai ajudar muito, tanto a desenvolver a inovação, a estratégia, quanto a implementar as iniciativas que foram decorrentes disso. Tá? Então, queria encerrar aqui para dar tempo para o pessoal da Endeavor poder falar um pouco também aqui. Muito obrigado, pessoal. Depois a gente responde as perguntas que surgirem. Boa, obrigada, Felipe. Bom, boa tarde a todos. Só me apresentando rapidinho. Eu sou responsável hoje pelo time de inovação aberta aqui da Endeavor, então do time de inovação do Reinaldo. E acho que, pegando o gancho aqui com o que o Felipe estava trazendo, acho que existem diferentes formas de se trabalhar a inovação aberta, né? Então, você pode se conectar com a universidade, você pode incorporar outras tecnologias, se conectar com outras grandes empresas, fazer parcerias com startups ou parcerias com scale-ups. E parcerias com scale-ups está justamente grifado aí, porque é o público que a Endeavor trabalha. Então, dentro desse mundo de inovação aberta, né, que é um mundo super amplo, a Endeavor trabalha justamente com esse público específico, né? Então, ajudando empresas e grandes empresas a se conectarem e realizarem parcerias com scale-ups. E aí, no próximo slide, eu explico um pouquinho aqui do que são scale-ups, né? Vocês devem estar bem acostumados a ouvir falar de startups, mas, afinal de contas, o que são scale-ups, né? Scale-ups, a gente brinca que são as irmãs mais velhas das startups. Então, são empresas que já têm uma solução em um produto tracionado e validado. Então, elas já passaram daquela etapa ali de product market fit, de tentar entender qual que é o seu mercado, entender qual é o seu público-alvo, elas já passaram ali pelo Vale da Morte e elas já estão justamente no momento de expansão e escala e de crescimento muito acelerado. Então, são empresas que já têm um modelo de negócio que é sólido, um modelo de negócio que, como eu comentei, está escalando e está crescendo. Ela já tem uma operação robusta, então aqui normalmente a gente está falando de empresas que já têm ali pelo menos 20 funcionários, então já tem um time ali, além do time fundador, e são empresas que, pela literatura, né, são empresas também conhecidas como empresas de alto crescimento, e a literatura diz que essas empresas são aquelas empresas que elas crescem pelo menos 20% ao ano, por 3 anos consecutivos, seja em número de faturamento ou em número de funcionários. Mas acho que vale dizer que aqui na Endeavor, nosso portfólio está um crescimento em torno de 106%, então a gente costuma até brincar que são empresas de hipercrescimento, né? Então são empresas que de fato estão crescendo e escalando muito rápido. E aí, acho que até fazendo um gancho com a apresentação que o Reinaldo fez no início, naquele último slide que ele mostrou alguns logos, acho que ali dá para tangibilizar um pouco mais que tipo de empresa a gente está falando e o tamanho das empresas que a gente está falando quando a gente se
né, fala de scale-ups. Então, ali tinham vários unicórnios, como o próprio Reinaldo comentou, então Acreditas, Uma Madeira Madeira, tinha empresas que já realizaram IPO, como é o caso de Mamélios. Então, realmente, a gente vê que são empresas super maduras e super robustas. E a gente entende que se conectar com essas empresas traz muitos benefícios para uma organização, porque são empresas que são muito inovadoras, que estão criando novas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, tem uma velocidade de crescimento, uma velocidade muito acelerada. Então, quando você se conecta e que você se abre para realizar parcerias com esse tipo de player, você está, de certa forma, trazendo muita agilidade, muita velocidade, diminuindo o risco, diminuindo o custo. Então, a gente entende que tem aí uma série de benefícios na conexão com esses players. E aí, no próximo, a gente mostra um pouquinho que não existe uma única forma de se relacionar com esse público. Na verdade, existem diferentes formatos que uma grande empresa pode se relacionar com uma startup ou com uma scale-up. E eu gosto bastante dessa imagem aqui, porque eu acho que ela consegue exemplificar bem essa amplitude aí de soluções e de possibilidades de conexão. Então, aqui a gente está falando, né, de soluções, desde uma fusão e aquisição, por exemplo, quando uma grande empresa pode adquirir total ou parcialmente uma scale-up. Então, acho que cada vez mais a gente tem visto notícias aí na mídia de grandes empresas fazendo aquisição e M&A de startups e de scale-ups. Então, é uma tendência que está super em alta agora. A gente pode estar falando de realização de eventos, e aí pode ser uma conferência, pode ser uma competição de startup, pode ser um hackathon. Imagino que hackathon também vocês já devem ter ouvido bastante falar. Pode ser serviço de apoio, então apoiar essas startups, essas scale-ups de alguma maneira, seja com uma mentoria, seja ajudando eles a terem acesso aos seus clientes ou a seus fornecedores. Programas de aceleração, então acho que programas de aceleração também é uma prática que está bastante difundida, imagino que vocês também já conheçam. A gente pode estar falando de coworkings, e aí aqui trazendo um exemplo super prático, né? O que o Itaú tem com o Cubo, o que o Bradesco tem com o InovaBra. Então, justamente, além de todo esse apoio que você dá para as startups, você tem ali um espaço físico para você conseguir reunir todas elas. A gente pode estar falando de spin-off, então uma grande empresa também criar dentro de casa uma solução super inovadora e decidir, né, apartar aquela solução e desenvolver a parte da organização principal. E a gente pode estar falando de diferentes formas de investimento aqui. Então, desde um microcrédito, a um empréstimo, a um fundo de venture capital ou um private equity. Então, acho que essa é uma outra tendência que a gente tem observado bastante também, um crescimento muito forte nos últimos meses, que são de grandes empresas criando fundos de corporate venture capital aí para investir e apoiar o ecossistema empreendedor também. E aí, já passando para o próximo, é um outro slide que eu gosto bastante também, porque a gente mostra que, tudo bem, existem diferentes formatos, mas qual que é o melhor formato para a minha empresa, qual que é o melhor formato para a minha organização, como eu deveria me engajar com o ecossistema empreendedor? Isso vai depender justamente de qual objetivo a sua corporação tem. Então, acho que a ideia aqui desse quadrinho é justamente mostrar que existem diferentes formatos e também existem diferentes objetivos. Dependendo do objetivo que a sua organização tem, um ou outro formato é mais ou menos recomendado. E aí, acho que uma coisa que a gente bate bastante na tecla como Endeavor é que não existe uma bala de prata também, né? Você tem que combinar uma série de iniciativas para que você tenha uma estratégia de inovação mais robusta e uma estratégia de inovação que realmente te ajude a alcançar os seus objetivos. Então, aqui dando um exemplo super rápido, né? Se você tem um objetivo, por exemplo, de educação e cultura, né? De oxigenar a cultura, de colocar os seus executivos em contato com o mindset empreendedor, com aquela coisa de tentativa e erro, né? De não ter medo de errar, pode fazer muito sentido você fazer um evento, pode fazer muito sentido você ter um serviço de apoio, por exemplo, mas se você quer desenvolver novos negócios, um evento já não é tão recomendado, já é menos recomendado, porque você não vai atingir aquele objetivo principal. Então, se você está objetivando ali novos negócios, faz muito mais sentido você ir para um investimento, para um M&A e até mesmo uma aceleração e incubação. Então, acho que a ideia aqui é vocês terem muita clareza de que existe um leque de oportunidades e de possibilidade de conexão com o ecossistema, e qual é o melhor formato vai depender muito do momento da organização e do objetivo primordial que essa organização tem e do resultado que espera alcançar. E aí, passando para o próximo, acho que um ponto que a gente fala bastante aqui na Endeavor, né? Como escolher o melhor parceiro, né? A gente está vendo um número cada vez maior de startups, de scale-up surgindo, então o ecossistema está no momento super positivo, né? Então a gente tem visto esse número crescendo ano a ano. Acho que aquele slide que o Reinaldo mostrou no início mostra bem isso também, enquanto o ecossistema evoluiu. E a gente percebe que as empresas têm dúvidas, né, de como escolher de fato o melhor parceiro. E escolher o melhor parceiro vai determinar de fato o sucesso daquele projeto, né? Então aqui a gente traz alguns pontos que a gente acha que são relevantes na hora de vocês identificarem qual que é a scale-up que vocês querem trabalhar.
Acho que o primeiro, para mim, talvez o mais importante de todos, é qual que é o fit da solução que aquela scale-up tem com a demanda da corporação. Então, ter muita clareza de qual que é a dor que vai ser trabalhada, conhecer muito bem a solução que aquela scale-up ou que aquela startup está propondo e entender se realmente existe um fit, se as duas coisas estão conversando e caminhando para o mesmo lugar. Estágio de crescimento. Aqui na Endeavor a gente trabalha com empresas um pouco mais maduras, a gente acredita que essas empresas mais maduras estão mais bem preparadas para se conectar com uma grande empresa, justamente para elas já estarem nessa fase de expansão, de escala, de já terem funcionários, de já terem cases, de já estarem se relacionando com outras grandes empresas, mas nada impede que vocês também se relacionem com empresas menores. Acho que o ponto aqui é justamente vocês entenderem qual que é o estágio que essa empresa está e saber que se é uma empresa menor, vocês vão ter que se dedicar mais, vocês vão ter que colocar um time ali um pouco mais próximo do empreendedor para desenvolver a parceria. Se é uma empresa um pouco mais madura, essa empresa possivelmente já consegue desenvolver algumas coisas com um pouco mais de independência. Então, acho que entender muito o estágio do empreendedor que vocês estão se relacionando é crucial para vocês entenderem que tipo de dedicação e o quanto de esforço vocês vão ter que colocar para aquele projeto ir para frente. Check de referências histórico, então acho que isso é um outro ponto também, buscar entender, né, se eles já se relacionaram com outras grandes empresas, que tipo de projeto eles já fizeram, qual que é o background daquele empreendedor, um pouco da história, né, e do perfil, e aí já linkando com o último ponto, né, o perfil das pessoas que estão à frente. Então, aqui na Endeavor a gente acredita muito na pessoa física à frente, né, das empresas, então a gente vai estar o tempo todo falando em apoiar os empreendedores, porque a gente acredita muito no potencial de quem está à frente. Então, acho que esse é um outro ponto também, olhar um pouco do perfil de quem está ali desenvolvendo aquele negócio. E acho que um ponto que vale só a gente fazer um rápido parênteses aqui é que a gente fala muito de grandes empresas checando referência e histórico para conseguir entender se aquela scale-up é uma boa parceira ou não. Mas o contrário também é verdade. Então, cada vez mais a gente tem visto um número maior de grandes organizações querendo se aproximar do ecossistema e os empreendedores também fazem check de referências históricos, os empreendedores também se conversam. Então, acho que reputação aqui é uma palavra super importante para que, de fato, vocês consigam se conectar com os melhores empreendedores e com as melhores soluções. E aí, já indo para o próximo aqui, a ideia quando vocês estão se relacionando com o ecossistema empreendedor, a gente sempre recomenda que vocês comecem realizando projetos menores, né? Que é o que aqui a gente chama de POC. Então, existem algumas diferenças, algumas pessoas chamam de projeto piloto, outras de POC, mas acho que a lógica aqui é a mesma de começar pequeno, testar uma solução primeiro num projeto mais enxuto antes de dar escala para ela. Então, o que é uma POC? Né? A POC ela vai ser a forma mais simples de testar se aquela solução da scale-up vai resolver um desafio da corporação antes de contratar efetivamente a solução. Então, é um projeto que é enxuto, é um projeto que vai solucionar um problema em pequena escala por um tempo super limitado e tendo entregáveis muito bem definidos. E aqui em Open Innovation, na inovação aberta, a gente costuma dizer que a POC é a primeira etapa ali para validar se aquela solução pode agregar valor para depois da escala. Então, você não precisa já pensar, eu vou colocar essa solução aqui para todos os meus escritórios, ou para todos os meus funcionários, ou para todos os meus clientes. Eu ainda não tenho certeza se essa solução resolve o meu desafio. Então, a ideia é justamente você conseguir validar pequeno, testar a hipótese, entender se aquela solução resolve o seu desafio, e aí depois, validando, entendendo que realmente faz sentido, começar a dar escala e ampliar o projeto e ampliar a parceria. E aí, na próxima, eu elenco aqui alguns pontos super rápidos e objetivos do que para a gente, como Endeavor, são características de um projeto de uma POC bem-sucedidos. Então, acho que o primeiro ponto é ter objetivos e focos bem definidos. Então, a ideia aqui é justamente validar e testar uma hipótese. Vocês têm um problema, vocês têm uma solução, vocês querem validar se aquela solução resolve o seu problema. Então, a ideia aqui é ter muita clareza de qual que é o objetivo e de onde vocês querem chegar. Ter um escopo pequeno, então, de novo, assim, é um teste para validar se aquela solução faz sentido. Não é para já sair abordando, né, todas as regiões ou todos os públicos que vocês trabalham. Ela é rápida e ágil, então acho que lá no início eu comentei, né, como as scale-ups são empresas que estão crescendo de forma muito acelerada, e a gente entende que um dos benefícios de se conectar com o ecossistema é justamente trazer essa agilidade para dentro de uma organização um pouco mais tradicional e com mecanismos um pouco mais burocráticos. Então, se a POC não é rápida, se a POC não é ágil, vocês perdem um grande benefício de se conectar com o ecossistema empreendedor e de trazer velocidade, novas soluções para dentro de casa. Ela é paga. Então, acho que esse é um outro ponto que a gente, como Endeavor, gosta bastante de insistir, que esses projetos em parceria com os empreendedores devem ser projetos pagos por diferentes motivos. Acho que o primeiro
é porque em organizações maiores têm muito mais musculatura financeira para conseguir aguentar, né, bancar um projeto do que uma startup menor, que muitas vezes, né, a falta daquele pagamento pode significar a vida ou morte daquele empreendedor, e também porque a gente acredita que o pagamento gera um comprometimento de ambas as partes, tanto para o lado da organização que vai estar investindo ali, quanto para o lado do empreendedor que também vai estar recebendo para realizar aquele negócio. Métricas claras, então acho que talvez esse daqui seja o mais importante de todos, não à toa também que está grifado. Acho que a ideia aqui é, de novo, vocês estão validando uma hipótese, vocês só vão saber se aquela hipótese foi validada ou não se vocês tiverem clareza das métricas, se vocês tiverem clareza dos KPIs de sucesso, do que está sendo medido, como está sendo medido, qual que é a base comparativa. Então é super importante, desde o primeiro momento, estar muito claro e muito bem combinado com o empreendedor o que está sendo medido, como vai ser medido e o que é critério de sucesso para vocês. E, por último, um fluxo de comunicação pré-estabelecido. Então, acho que esse é um outro ponto também bem crucial, que quando a gente fala de colocar grandes empresas para conversarem com startups ou scale-ups, a gente está falando de dois públicos completamente diferentes, que têm linguagens diferentes, que têm timings diferentes. Então, é super importante que, desde o primeiro momento, também vocês entendam juntos como vai ser essa comunicação, para garantir que seja, de novo, um fluxo que seja ágil, um fluxo que seja rápido e um fluxo que realmente consiga trazer todos os benefícios de se conectar com o ecossistema para a sua organização. E aí, pode passar para a próxima já, Lucas, por favor? E aí, aqui eu acho que a gente quis mostrar algumas das barreiras que as corporações enfrentam na hora de se engajar com empreendedores, né? Então, quando a gente começa a conectar grandes organizações com scale-ups ou startups, a gente percebe que existe uma série de desafios que a gente encontra na hora de fazer esse relacionamento evoluir, esse relacionamento ir para frente. Então, a gente está falando aqui de barreiras estratégicas, que passa, por exemplo, pela falta de entendimento do que é uma startup, do que é uma scale-up, a barreiras culturais, então uma organização ali que tem totalmente aversão a risco, aversão a tudo que é vindo de fora, que não tem um mindset empreendedor, a barreiras estruturais, então um modelo de tomada de decisão que eventualmente não é muito claro, até barreiras processuais, então uma tomada de decisão que acaba demorando muito tempo, processos internos que ainda são muito rígidos e burocráticos, e até mesmo barreiras e desafios que se linkam com todos esses, né, que são esses justamente que estão aqui no meio, que a gente fala de uma falta de comprometimento da alta liderança, então acho que esse ponto é um outro ponto extremamente crucial para o sucesso das iniciativas com o ecossistema empreendedor, que é o engajamento da alta liderança, e a alta liderança está comprada com esse processo, até porque a gente sabe que inovação é um processo de altos e baixos, então, né, a alta liderança precisa entender muito bem que a gente não vai ter sucesso em todas as iniciativas, em todas as apostas que a gente vai fazer, interesses individuais e comunicação disfuncional. Então, de novo, aqui o ponto da comunicação aparecendo, né? Então, acho que vale reforçar aqui o quanto que é importante vocês entenderem que vão ser dois bichos completamente diferentes conversando e que vocês precisam, num primeiro momento, entender qual é a linguagem comum ali para fazer isso dar certo. E aí, indo para o próximo aqui já, acho que a ideia aqui é falar de áreas viabilizadoras, né? Então, a gente costuma falar que existem algumas áreas dentro da organização que são áreas que não necessariamente vão estar ligadas ali no dia a dia dos projetos, mas que elas podem facilitar ou dificultar esse processo. Então, a gente está falando de compras, de jurídico, de TI, segurança da informação. Então, pode ser que, né, possivelmente a startup vai precisar ser cadastrada ali como fornecedor, ou vai precisar assinar um NDA. Então, são áreas que vão estar envolvidas, de certa forma, no relacionamento com os empreendedores. Então, a gente já falei várias vezes aqui que as scale-ups têm uma velocidade diferenciada, então, por isso, a gente acredita muito em aplicar processos mais rápidos e ágeis, que são chamados fast tracks. E aí, aqui embaixo, são só alguns exemplos, acho que cada organização entende dentro dos seus limites o quanto pode flexibilizar alguns processos, mas criar contratos NDA padrão para scale-ups, estabelecer prazos razoáveis de negociação, criar processos de cadastro de fornecedor que sejam simplificados e não exijam ali uma série de documentos. Então, acho que aqui o recado entendam o quanto vocês podem flexibilizar e simplificar processos para se relacionar com o ecossistema empreendedor. E aí, já estou terminando aqui para a gente ter um tempinho também para as perguntas. Pode passar, Lucas. E aí, aqui são alguns outros facilitadores super rápidos, que super importante ter um sponsor interno, então ter alguém que está comprado com aquela iniciativa e está comprado com aquele relacionamento para te ajudar a destravar os processos internos. Buscar quick wins, que são os ganhos rápidos que a gente chama. Então, é super importante, né? Mais um motivo pelo qual a POC deve ser rápida, a POC deve ser ágil, justamente para a gente conseguir provar valor rápido, mostrar para as outras pessoas e para as outras áreas o quanto que aquele projeto é relevante, pode trazer muitos benefícios para a organização. E, de novo, linkando com aquele ponto do engajamento da alta liderança, é garantir que essa estratégia de inovação seja top-down. Então, as lideranças precisam estar compradas e precisam acreditar que o caminho de se conectar com players de fora da organização é um caminho que vai ajudar vocês a chegar mais longe.
E acho que a gente vai para o último slide aqui, para já passar para as perguntas, que eu acho que é um ponto que vale a gente reforçar aqui, que são os aspectos culturais, né? Que existem alguns pilares que a gente acredita que são muito importantes para realmente melhorar o engajamento entre uma grande empresa e um empreendedor, e os aspectos culturais talvez seja o mais transversal a todos eles e um dos mais importantes. Então, aqui são só alguns pontos rápidos, né? De tentar ter um mindset de inovação e estar aberto às mudanças, ser flexível, ser ágil, ser rápido, definir um ponto de partida em comum. Então, a primeira vez que vocês forem sentar com um empreendedor para conversar e tentar desenvolver um projeto, tentar chegar ali, né, em algo em comum para vocês conseguirem desenvolver uma parceria e alinhar as expectativas com todos os stakeholders. Então, a todo momento ser muito sincero, muito honesto, principalmente com os empreendedores. Então, vocês vão ver a gente como Endeavor falando também que mais importante do que, né, a segunda coisa melhor do que um sim é um não rápido, né? Então, os empreendedores, eles estão acostumados a levar não, eles sabem que nem todos os projetos vão para frente, então é super importante a gente ser transparente, a gente ser rápido e a gente garantir que a gente dá feedbacks diretos para que o empreendedor possa crescer e evoluir o seu negócio e, ao mesmo tempo, que ele consiga, né, gastar aquele tempo que ele estaria gastando com uma organização que o projeto não vai para frente, com outros projetos que podem ajudar a scale-up deles. Então, acho que do meu lado era isso. Tem um último aqui, um case prático aqui, que eu vi que já era 13h15, mas vou passar super rápido, Lucas. Acho que a gente tentou trazer um case prático aqui para exemplificar para vocês como que scale-ups podem ajudar grandes empresas em seus desafios. E é um case super bacana da C&A com a Winning. Então, qual que era o desafio que a C&A tinha, né? Como que ela podia, né, otimizar o uso dos dados para se aproximar dos seus consumidores e melhorar a experiência de compra. Então, a gente trouxe a Winning. A Winning é uma scale-up de inteligência artificial que ela faz leitura de cultura, então eles olham para todas as redes sociais, né, YouTube, Instagram, TikTok, e vão fazer uma leitura de que tipo de conteúdo um público específico gosta de consumir. E aí, a partir disso, a Winning ajudou eles a entender qual que era um projeto, qual que era um programa que eles poderiam fazer para se engajar com seus consumidores. Então, eles queriam fazer algo parecido com uma live, mas achavam que live já estava um pouco saturada. Ao mesmo tempo, eles queriam divertir a consumidora, mas converter aquilo em vendas. Então, eles criaram um programa chamado Tudo Combinado, né? Que foi um programa que foi lançado no YouTube, e essa inteligência da Winning ajudou eles a escolherem qual era o canal, se deveria ser YouTube ou, por exemplo, um Instagram, quais deveriam ser as apresentadoras, seria uma influenciadora ou uma atriz global? Eles acabaram optando por algumas atrizes globais. Qual deveria ser o formato? Quais peças deveriam estar disponíveis? E aí eles criaram todo esse programa. O programa foi ao ar, e aí trazendo aqui, compartilhando alguns resultados, né? 28 peças ficaram esgotadas no primeiro episódio, e a lojinha do programa recebeu aí mais de 65 mil visitas, foi um dos vídeos mais assistidos da história do canal do YouTube da C&A. Então, acho que só compartilhando aqui um case prático também de como, usando a inteligência de fora e soluções que já existem, eles conseguiram agregar valor e colocar uma proposta nova para o consumidor na ponta. Bom, pessoal, acho que abrindo para perguntas agora. Guilherme, a gente tem alguma pergunta já? Então, por enquanto, a gente tem uma única pergunta que mandaram. Até queria encorajar os participantes a enviarem suas perguntas, comentários, seja no chat ou no Q&A, que a gente vai tentar responder. A Eline mandou aqui uma pergunta, acho que foi bem durante a apresentação de vocês da Miro, que ela mandou: a empresa tem alguma obrigação para com as pessoas que dão uma solução que vai ser utilizada? Eu não sei, talvez seja sobre algum ponto específico que vocês comentaram. Eu falei bastante disso, né, de você alavancar pessoas de fora, né? Então, assim, depende, tá? Depende muito de como é que é a estrutura. Então, em alguns casos, lá no caso da Gold Corp, por exemplo, era um concurso. Então, tinha um prêmio, tinha uma coisa formal para quem ajudasse e resolvesse. Em outros casos, você trabalha com, né, startups, scale-ups, e você contrata, você faz investimento, você compra o produto, né? Em outros casos, você faz workshops e convida pessoas a participarem, e eles participam por networking, né, para ajudar a desenvolver. Então, assim, tem vários modelos diferentes, tá? Acho que não tem uma resposta única para isso. É importante que isso fique muito claro no começo, quando você começa a trabalhar com esse tipo de, né, parceiros externos. Ótimo. Por enquanto, a gente não tem mais nenhuma pergunta, mas antes, então vou dar mais um tempinho para o pessoal, caso alguém esteja escrevendo. Eu lancei a pesquisa de satisfação agora, então, para todos os participantes.
Então, são 3 perguntas bem rápidas de múltipla escolha. Eu peço para vocês responderem, por favor, porque a gente sempre quer melhorar a qualidade das nossas iniciativas para vocês. Então, deixa eu só ver se mais alguém mandou aqui alguma coisa. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem algum comentário que queira fazer em relação ao assunto? Fique à vontade para enviar no chat, no Q&A, onde vocês acharem. Um comentário melhor. aqui, Guilherme. Essa pergunta eu acho que apareceu quando ele estava falando do exemplo da mina de ouro, né? Então, é assim, poxa, o cara mandou uma solução lá do outro lado do mundo, o que é que ele ganha com isso, né? E nesse caso, como o Felipe bem falou, geralmente são prêmios, né? Você tem concursos, e aí tem desde prêmios com valor fixo, até já vi casos também que empresas oferecem algum tipo de percentual sobre vendas ou sobre o ganho que o produto vai gerar, né? Então tem formas diferentes de oferecer algo que eu acho que a resposta é sim, né? Tem que oferecer algo em troca, porque também ninguém vai fazer só por esporte, né? Perfeito. Ótimo. Eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta dos participantes. Então, eu queria agradecer a todos, o pessoal da Mirror, da Endeavor também, pela apresentação. Acho que foi ótimo. Estou dando uma olhada aqui na pesquisa e, pelo jeito, o pessoal gostou bastante do conteúdo. Caso vocês tenham alguma pergunta, algum comentário, queiram entrar em contato com os palestrantes, fiquem à vontade para me enviar um e-mail pedindo contato, para a gente que eu vejo com eles a melhor forma da gente fazer essa ponte entre vocês, para garantir que vocês tenham suas dúvidas ou que possam talvez até trabalhar em conjunto. Então, eu queria agradecer a todos os... Pode deixar, Kátia, mando sim, mando os contatos por e-mail para todos. Então, eu queria agradecer a todos os palestrantes, Reinaldo, Renato, Giovana, Felipe, Lucas e Omar. Espero que todos tenham gostado, dos participantes, dos painelistas também. Muito obrigado e a gente se vê então no próximo evento da Câmara. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa tarde, tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Até logo, gente. Boa tarde.